aí, seus freador de tanga frouxa, como vocês estão? Espero que estejam bem. Seguinte, depois que Klabin divulgou seus resultados do terceiro trimestre, teve uma galera que deu aqueles peidão molhado, sabe quando você vai dar uma arriscada e acaba arriscando ao invés de arriscando? Mas eu achei um pouco à toa essa preocupação, então eu decidi vir aqui a público gravar um vídeo sobre Klabin. Fiz aqui os meus garranchos de sempre. Lembrando que o nosso relatório de Klabin está 100% gratuito aqui na descrição. Só clicar no primeiro link da descrição, deixar nome e e-mail que a gente vai te denunciar para o Serasa. Zoei. Baixa o relatório grátis. Na descrição, veja se você está inscrito, porque o YouTube não está entregando vídeo para ninguém. Enfim, vamos lá. Lembrando que a gente também cobre Suzano, que é a principal concorrente de Klabin, que veio com um resultado totalmente excelente, tá? Então, assim como a Klabin tem um projeto Puma que já está andando, a Suzano acabou se endividando também para montar o projeto Cerrado. Então, essas duas estão numa competição bem acirrada aí. Mas vamos aos pontos positivos e negativos que eu elenquei sobre Klabin aqui, uma empresa que eu invisto, que a gente está com recomendação de compra, tá? Amigos da CVM, que é a recomendação de compra, tá? Eu não sou analista, quem é analista esse aqui, só estou explicando o relatório para vocês. E já aproveita e comenta aí se você investe em Klabin ou não. Primeiro ponto negativo é o top line de Klabin. Top line é o tanto que a empresa fatura ali. Então, se você vier aqui na página 3, você vai ver que os volumes totais vendidos atingiram 967 mil toneladas, representando uma queda de 5% quando comparado com o terceiro trimestre de 2022. E aí o mercado já fica, oh meu Deus, como uma empresa tão perfeitinha igual a Klabin não superou os resultados do trimestre anterior. Porra! Cara, eu olhei aqui, Klabin foi fundada em 1899. Nem aquela véia da sua tataravó era viva ainda, a Klabin já estava dando um trampo. Então não é uma queda de 5% na comparação trimestral que deveria mudar o que você pensa a respeito da empresa, tá? É normal que empresas desse setor tenham quedas de produção em volume, principalmente Suzano é uma empresa que depende demais da China e é normal, a economia se move em ciclos. Então é um ponto negativo, mas eu achei que ela se saiu bem. Se liga, ó. Os números apresentados pela companhia refletiram não apenas a queda nos volumes, mas também a redução nos preços dos produtos no mercado internacional. Os impactos negativos ocorreram principalmente nos produtos de papel e embalagem e o container board. Container board, pelo que eu me lembro, é tipo acho que é tipo papel ondulado na tradução. What? Tem um papel aqui, aí tem um papel aqui, aí aqui no meio tem um bagulho ondulado que é para segurar o impacto do transporte. E o container board teve uma média de preços praticados na Europa com redução de 21% na variação ano contra ano. Então ela vendeu menos, ela vendeu a um preço mais baixo, mas eu não achei o resultado tão ruim assim. Tanto que a gente está com recomendação de compra. Aí, vindo aqui, desbravando este relatório, eu decidi elencar um ponto que eu acho muito positivo, que é o mix de produtos. Se você olhar onde a Klabin fatura, você vai ver que as receitas da Klabin foram compostas por 44% das vendas de celulose, 29% de papéis e 27% de embalagens. Esse mix, quando você pensa isso numa pizza, num gráfico de pizza, é muito bom porque esse mix de produtos permite que a Klabin vá para um caminho ou para outro de acordo com as condições de mercado. Tem muitas empresas que são muito focadas em celulose, e celulose, por ser uma commodity, acaba flutuando de acordo com como a economia mundial está andando. Então, por a Klabin agregar mais valor aos seus produtos, é a minha preferida no setor, justamente por causa dessa questão do mix de produtos. Outro ponto positivo que eu destaquei aqui nesse relatório é o controle de custos, que é muito efetivo. Porque a empresa, ela não tem muito controle sobre quanto que ela vai faturar. Como eu disse, depende de condições de mercado, depende de uma caralhada de coisa que não está sob seu controle, mas o tanto que ela gasta está sob seu controle. Então, uma gestão eficiente tende a montar empresas que são perenes, que passam pelo teste do tempo, como por exemplo a Klabin. Então, se você se atentar a este parágrafo aqui, você vai ver que as despesas da Klabin no trimestre totalizaram 673 milhões de reais, o que é uma redução de 16,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que é um destaque positivo do resultado apresentado pela empresa, com a redução
sendo puxada principalmente pelas despesas com vendas, excelente, que caíram 31% na comparação anual. Eu adoro empresa assim, empresa que não fica dependendo do top line, que não fica dependendo do faturamento, que faz o dever de casa na hora de enxugar. Então, se o mercado está ruim, a empresa enxuga e continua dando bons resultados, como eu achei esse resultado de Klabin. O controle de custos efetivo é mais um ponto positivo para a Klabin. E aí a gente chega num ponto meio neutro, como diz a nova geração. Então é um ponto mais ou menos, que é a dívida, que está num nível que eu chamo de semi-preocupante. Ela tem uma dívida semi-preocupante. Por quê? Porque se você olhar a dívida líquida, ou seja, o tanto que ela deve menos o tanto que ela tem em caixa, ela fechou o terceiro trimestre desse ano com 20,9 bilhões de reais de dívida líquida. Esse número, se você olhar de forma isolada, esquecendo o tamanho da Klabin, pode parecer um pouco assustador. E de fato o é, se você não entende o porquê que ela se endividou tanto assim. Se você comparar esse número de 20,9 bilhões de reais, é menor do que o ano anterior, ou seja, ela está se desalavancando, ela está quitando dívidas, e isso deixa ela numa relação dívida líquida sobre EBITDA de 3,2 vezes, o que deixa muita gente preocupado. Só que a gente tem que colocar na conta que os juros estão elevados e que a gente tem que pensar o porquê que ela se endividou. Ela se endividou para montar uma puta de um projeto foda do caralho, que é Puma 2. Então assim, você se endivida, não porque você vai pegar esse dinheiro, sacar, enfiar no bolso e sair correndo. É para levar a companhia para um outro patamar. Então ela já concluiu o projeto de Puma 2 e agora todos aqueles esforços em termos de endividamento que ela fez para fazer o Puma 2, começa um processo de redução de endividamento para que ela colha os frutos desse novo investimento. Então, por isso que você tem que contar sempre com uma boa casa de análise. Não basta olhar para os números e falar, oh meu Deus, agora lascou. Você tem que pensar, oh meu Deus, será que lascou? Eu acredito que não. Por quê? Porque ela se endividou para fazer um baita de um projeto que já entrou em pleno funcionamento e que deve fazer a empresa ir para outro patamar. Então, não tem mágica, não existe empresa perfeita. Eu vejo esse patamar de dívida líquida sobre EBITDA, se eu fosse olhar só para esse número de 3,2 vezes, seria um pouco preocupante se a gente não soubesse o que está por trás desse endividamento. Então, é um ponto de atenção? Mas é um ponto de preocupação? Eu acredito que não, tá? Então, essa dívida, ela é semi-preocupante, a gente tem que sempre contextualizar de onde vem essa birosca. Outro ponto positivo que eu vejo em Klabin é isso daqui, é o comportamento setorial de onde ela está. O que acontece? O mundo está ficando mais ESG. Ponto final. Está ficando mais environmental friendly. Está ficando mais green, digamos assim. E é uma tendência que não tem como voltar na minha percepção, essa substituição dos produtos que vêm do plástico por produtos que vêm do papel. Então, o papel, ele é biodegradável. Você taca ele na natureza e em algum momento ele se decompõe. Ao contrário do plástico que demora, sei lá, o plástico para se decompor demora mais que a Gretchen. Então, com o passar do tempo, as pessoas devem começar a substituir, já estão substituindo plástico pelo papel. E a Klabin ainda tem um outro ponto positivo, que é conseguir exportar essa celulose. Então ela atua no mundo inteiro e ela tem muitos produtos e ela consegue, como eu disse, fazer um mix de produtos que seja mais favorável, tanto em termos de produtos em si, ou seja, o que ela vai produzir, quanto para onde que ela vai exportar. E o papel está, sem sombra de dúvida, tomando o lugar do plástico quando você pensa em consumo. Basta você pensar que quando você faz uma compra online, através de um e-commerce qualquer, não vai chegar numa sacola de plástico, vai chegar provavelmente em alguma embalagem de papelão que é produzida pela Klabin. Então, essa tendência nos hábitos de consumo é um ponto muito positivo, principalmente para quem tem um pensamento de longo prazo, assim como eu. Então vamos colocar aqui como um setor com um futuro promissor. Outro ponto positivo é que se você olhar sob a ótica dos múltiplos, a Klabin está muito
barata. Então, se você olhar aqui, o valuation da empresa, que é quando você tenta trazer todo o valor da empresa para valor presente, para entender o quanto que deveria valer uma ação daquela empresa, o valuation da empresa que segue negociando a 7,5 vezes EV sobre EBITDA, ou seja, ela só precisaria de 7 anos e meio de lucro operacional para se autocomprar, ou seja, para comprar todas as ações que ela tem, mais toda a dívida que ela tem, é um patamar extremamente atrativo para quem gosta de empresas de alta qualidade. Então, nos próximos trimestres, ela conseguindo reduzir o endividamento desse projeto, o maior projeto da história da Klabin, que já foi entregue, mas que ainda não está gerando os resultados máximos, digamos assim, a empresa está com muito desconto, principalmente quando você considera o nível da empresa, a qualidade que ela tem, principalmente de gestão. Então, olhando sob a ótica do valuation, segundo o glorioso João Abidoni, nosso analista, galera, tá muito barato, mas muito barata mesmo. E por fim, a Klabin é uma empresa que paga dividendos poupudos, dividendos tesudinhos. A empresa segue sendo considerada uma boa alternativa para os investidores que focam em dividendo. Para ter ideia, nos últimos 12 meses, a empresa distribuiu 1,5 bilhões de reais para nós acionistas, o que representa uma renda em forma de dividendos de 6,7%, que é mais ou menos metade aí da renda fixa. Então, quando você compara com o preço das ações, compensa investir em Klabin não só porque está barato, mas porque você vai sendo remunerado através do tempo, através de dividendos. Então, eu gosto muito de Klabin, é uma empresa que eu já invisto há mais de 2 anos. Na minha carteira está uma grande porrada e você pode baixar o relatório de Klabin aqui embaixo. Por esse vídeo é isso, baixe em primeiro link na descrição para saber potencial de valorização, consenso, risco e um monte de tabelinha marota aqui embaixo. Fechou? Por esse vídeo, that's it. Um beijo nos vossos corações e bora ganhar uns din. Fui!